Eu me considero um cara estoico e esse lance de estoicismo começou na minha vida. Cara, eu acho que o primeiro livro que eu li de estoicismo foi em meados de 2018, se eu não estou enganado. 2018 ou 2019. Muito antes de ser modinha, muito antes de todo mundo falar de estoicismo, escrever uma porrada de livro a respeito de estoicismo, eu já estava lendo a respeito do estoicismo. Eu não me lembro o nome do livro que eu li, mas quando eu estiver editando esse vídeo, eu vou colocar o nome dele. E eu acho que hoje em dia tem muita discussão a respeito do estoicismo e a galera transformou o estoicismo em manual de autoajuda. E o estoicismo não tem absolutamente nada a ver com manual de autoajuda. Você não tem como simplesmente pegar uma lista de 10 itens, cumprir esses 10 itens e falar, não, agora eu sou estoico, agora eu sigo a filosofia estoica. Não é assim que funciona. E eu acho que o estoicismo, se você parar para pensar bem, ele pode ser resumido em uma única ideia, que é justamente a ideia desse vídeo aqui. Reduzir o estoicismo a uma única ideia, a um único princípio. E eu acredito que o princípio fundamental do estoicismo, a pedra angular ali do estoicismo, a coisa mais importante do estoicismo, é a questão de você estar preocupado com controlar o que está no seu controle e deixar um pouco de lado, deixar um pouco para trás, não ficar pensando muito no que está fora do seu controle. Então eu vou tentar elaborar isso aqui melhor com vocês. Então vamos supor que você vá prestar um concurso. O que você tem como controlar? Você tem como controlar... Isso também é bem entre aspas, né? Porque merdas acontecem. Então até o que muitas vezes parece que está 100% no seu controle, na verdade não está. Então, por exemplo, você tem que estudar para um concurso, você vai fazer um concurso. Aí você se programa para estudar 4 horas por dia. Isso, teoricamente, está no seu controle. A não ser que aconteça algo extraordinário, estudar está no seu controle. Só que tem variáveis que você não controla. Então, por exemplo, você não tem como saber quais questões que vão cair na prova. E você não tem como controlar a quantidade de estudo que outras pessoas vão ter. Então, vamos supor, você se comprometeu a estudar aquelas 4 horas. Só que tem um cara que está estudando 6. Você não tem como controlar quantas horas de estudo que esse cara vai ter. É uma variável que está ali totalmente fora do seu controle. Então, quando você para pensar no que você pode fazer de fato, você começa a ficar muito mais tranquilo. Então, outro exemplo. Vamos supor que você está ali dirigindo um carro. Você controla a sua direção, a velocidade que você vai, a hora de frear, a hora de avançar. Muita gente avança o sinal. Se você estiver avançando um sinal, você também está controlando isso, só que entra o princípio do estoicismo aqui. Você não controla a reação das outras pessoas. Você não controla uma pessoa atravessando fora da faixa. Você não controla um outro carro avançando o sinal. Você não controla um outro carro em alta velocidade. Então, quando você para pensar em todas essas questões, se você olhar pela perspectiva correta, você percebe, você começa a ter uma percepção de que você controla muito pouco. E o pouco que você controla, muitas vezes, ainda tem muitas variáveis e essas variáveis também estão fora do seu controle. Vamos para mais um exemplo. Vamos supor que você mande uma mensagem para alguém no WhatsApp e essa pessoa demore muito para responder ou simplesmente te deixe no vácuo. Você tem duas possibilidades. Ou você ignora, porque é algo que não está dentro do seu controle, ou se valer realmente a pena mandar mais uma mensagem para essa pessoa, aí você manda. E se ela ignorar de novo, aí de novo você tem que lembrar dessa questão do controle. O que está no seu controle e o que está fora do seu controle. Está no seu controle mandar a mensagem. Só que não está no seu controle a pessoa responder a sua mensagem. Então, o que um estoico faz? O que um bom estoico faz? Por que esse princípio
é o princípio fundamental do estoicismo? Porque ele te faz entender que você não deve se preocupar, ficar perdendo tempo, ficar perdendo noite de sono, ficar se estressando com coisas que estão fora do seu controle. Você se preocupa com coisas que estão dentro do seu controle, não com coisas que estão fora do seu controle. Porque isso aí, cara, um grande mal das pessoas hoje é quererem controlar coisas que estão fora do controle delas. Esse que é o ponto aqui. As pessoas hoje sofrem, as pessoas têm ansiedade, as pessoas se estressam, as pessoas deixam de dormir porque elas querem controlar coisas que estão fora do controle delas. Se elas simplesmente entenderem que pouca coisa está no nosso controle, elas vão viver com muito mais tranquilidade. Por isso que os estoicos pregam tanto essa questão da tranquilidade da alma. A tranquilidade da alma é algo muito simples quando você entende esse princípio. Você controla o que está no seu controle. O que está fora do seu controle, você não esquenta a cabeça. É muito simples, cara. Tá no seu controle? Beleza, vou dar o meu máximo, vou fazer o meu melhor. Tá fora do meu controle? Não vou esquentar a cabeça. Eu já vi muita gente, e eu me incluo nisso, porque eu perdia muito tempo com isso, deixando de dormir, deixando de conseguir colocar a cabeça no travesseiro e dormir, porque está preocupado com coisas que estão fora do controle. E a vida é assim, a vida tem muitas variáveis que estão fora do nosso controle e que não adianta ficar tentando mexer os pauzinhos ali para a coisa dar certo, porque não dá. Tem muita coisa que está fora do seu controle. E quanto mais rápido, quanto mais cedo você entender essa dinâmica do controle, coisas que estão no seu controle, coisas que estão fora do seu controle, melhor a sua vida vai ser, mais tranquila a sua vida vai ser. E tem outra questão também, que é você parar de querer controlar o que as outras pessoas vão fazer. O máximo que você pode fazer é tentar ajudar do seu jeito, é dar um conselho, é dar uma dica. Isso, é claro, se você achar que vale a pena fazer isso com aquela determinada pessoa. Se não, você simplesmente segue a sua vida. Eu também já me estressei muito com essa questão de querer, entre aspas, ajudar as outras pessoas. E no fundo, depois de muito tempo, depois de muita reflexão, eu percebi que essa questão de querer ajudar as outras pessoas era uma mera maneira de querer ter controle sobre a vida dessas pessoas. E aí, quando eu entendi essa dinâmica, eu parei. Porque não dá nem para ter controle 100% da própria vida, quanto mais da vida dos outros. Então, essa que é a grande questão. A grande questão é você entender que muita coisa, talvez 90%, 95% da nossa vida não está no nosso controle. E você vive com muito mais tranquilidade, com muito mais calma, quando você só se importa com esses 5%. Esses 5% que vão te dar a tranquilidade necessária, a calma necessária para continuar vivendo e vivendo de forma tranquila.